Eu gostaria de começar voltando ali rapidinho na sala de aula. Eu quero apresentar uma atividade para vocês que eu fiz, um questionário um pouco mais evoluído e tal, para que vocês possam fazer, para computar os pontos aí para essa etapa da das nossas aulas, tá? Eu não deixei disponível ainda para vocês, mas está aqui a atividade 11, microinformática. Também é um questionário, ok? Para vocês responderem, um questionário com base nas aulas que eu estou dando. Se eu não me engano, já está aberto aqui, certo? Vai ficar disponível para vocês fazerem a atividade até dia 4 de novembro, ok? Valendo aí 20 pontos, tá? Então vai cobrir uma das atividades que estavam previstas aqui em cima, tá? Que no caso aí vai ser o debate de textos. O artigo de opinião continua valendo, vocês vão precisar fazer na próxima etapa de aulas. A gente vai liberar essa atividade para vocês fazerem, tá? Então, hoje, a partir de hoje, vocês vão fazer essa atividade aqui do atividade 11, que é para contar ponto para esse momento de aula, tá? Então, vocês vão depois fazer direitinho isso. Bom, vamos voltar à apresentação que nós estávamos trabalhando e eu quero crer que hoje a gente dá conta dela ou avança praticamente ela toda, né? Hoje é a nossa terceira aula desse bloco de 3 aulas. Então, hoje nós terminamos esse bloco aí de 3 aulas. Vamos ver se pode ser que a gente passe um pouquinho do horário hoje para poder tentar cobrir todo esse conteúdo que falta ainda. Nós estamos trabalhando em todo esse processo a questão do letramento digital, né? Entendendo que letramento digital é esse conhecimento, a construção desse conhecimento com base, né, nas tecnologias, e é a condição para que nós possamos dominar essas ferramentas para usá-las com mais proficiência, com mais eficiência nas nossas atividades pedagógicas e também na nossa vida secular, na nossa vida no dia a dia nosso, né? As tecnologias estão mesmo presentes na nossa vida, já são indissociáveis do nosso dia a dia, né? O que nós precisamos é fazer um uso mais produtivo dela, mais consciente dela, procurando aproveitar melhor o seu potencial e conhecendo essas tecnologias, a gente pode fazer esse uso mais eficiente, ok? Então essa é a ideia. Então a gente viu aí o conceito de sistema computacional, nós estamos trabalhando esses conceitos, né, conhecendo um pouco melhor esse sistema que é composto de hardware e software. Na aula passada nós esgotamos o conhecimento desse hardware, que é esse módulo processador, é esse componente físico do sistema computacional, né? É o componente que a gente costuma dizer que a gente chuta. Quando a gente fica com raiva do computador, o hardware a gente chuta e o software a gente xinga, né? Então, na verdade, a ideia é a gente ter esse conhecimento amplo desse sistema computacional, entender como ele funciona para fazer melhor uso dele. Tá? Então, a gente, na aula passada, praticamente esgotamos o hardware, vimos esse conjunto aí de componentes eletrônicos que formam esse hardware, né? A unidade central de processamento com a placa-mãe, né? Então a gente viu aí a CPU, a unidade central de processamento, que é o cérebro da máquina. Vimos que a placa-mãe, a importância dela nesse funcionamento do sistema computacional, né? Desse módulo processador,
ofertando, disponibilizando um conjunto de barramentos, né? Um conjunto de entradas para os diversos periféricos que vão estar inserindo dados na CPU e recebendo dados da CPU. Então aí vimos todos esses barramentos, cada um desses barramentos com uma função. Vimos também alguns componentes importantes da placa-mãe, como por exemplo o chipset, né? Esses dois chipsets, ponte norte e ponte sul, que faz um trabalho importante de controlar o fluxo de dados nesse sistema, permitindo que os dados cheguem corretamente ao processador e depois sejam trazidos aos periféricos de saída e apresentados ao usuário, né, já processados. Então a gente viu esses componentes, né, e todos esses barramentos aqui, que qualquer um dispositivo que está funcionando juntamente com o computador vai ter que estar usando qualquer um dessas portas, desses slots, dessas portas de entrada, desses barramentos para transmitir essas informações. Aí vimos o conceito de barramentos, né? Vimos o barramento USB, que se tornou universal, mais importante. Aí os periféricos de entrada e de saída no seu conjunto, as memórias principais, né? Que é a memória RAM, a memória ROM e a memória cache. Vimos o conceito delas, para que elas funcionam, né? Tudo isso aí a gente viu na aula passada. E finalizamos com a memória secundária, né? Que são os dispositivos de armazenamento de dados. Os dispositivos internos, né, que ficam dentro do gabinete, dentro do corpo do computador, né, que são aí ou o disco rígido, né, o HD, ou então o SSD. Né, vimos a diferença entre um e outro, como é que a SSD, que é a solução do momento, surgiu para poder dar um pouco mais de agilidade, rapidez, né, no acesso aos dados, etc. E os outros periféricos e os outros dispositivos de armazenamento externos, né, pendrive, HD externo, o cartão de memória, etc. E aí nós ficamos de começar o hardware, o software, aliás, né? Então, nesse conjunto aí que forma o sistema operacional, o software é esse componente lógico, tá? Que vai dar vida a essa máquina. Essa máquina ela não faz nada, ela ganha vida na medida em que o software é acrescentado, é inserido nesse sistema para poder permitir todo o funcionamento, o uso, né, de todo o potencial que esse módulo processador oferece. O principal software de todos é o sistema operacional, a gente já chegou rapidamente a colocar isso. O sistema operacional é o principal software do sistema, porque é ele que gerencia todo o sistema, gerencia o hardware, né, gerencia os próprios aplicativos que são instalados na máquina para que o usuário possa interagir com o hardware, enfim, gerencia tudo, tá? Então, qual é a função do sistema operacional? O sistema operacional, né, Operation System, do inglês, OS, é um software ou um conjunto de softwares cuja função é gerenciar os recursos do sistema, né, acessar os periféricos, definir qual programa ou aplicativo recebe a atenção do processador, gerenciar memória, criar um sistema de arquivos, né, e etc., fornecendo uma interface, né, de interação do usuário com a máquina. Tá? Então, o sistema operacional ele é vamos dizer assim, é uma mesa, né?
uma base onde o usuário vai trabalhar, tá? Então, ali sobre essa mesa, ele vai ter uma televisão para assistir vídeos, né? Filmes, etc. Vai ter livros para ler, vai ter, enfim, vai ter uma série de programas rodando sobre o sistema operacional, sobre essa base, sobre essa mesa, né? A fim de que ele possa tirar proveito dos recursos desse hardware. Então, a função do sistema operacional é fundamental, ele é o principal software, ele é muito importante dentro do funcionamento do sistema computacional, né? O sistema computacional é a união de hardware e software, e o sistema operacional é o principal componente lógico desse sistema computacional, né? Ele gerencia tudo, tá? Então, vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho. Uma das funções do sistema operacional, é justamente criar um sistema de arquivos, tá certo? Então, o sistema operacional, ele que faz uso dos dispositivos de armazenamento, né? Alocando espaços nesse dispositivo, guardando os dados ali e buscando esses dados quando necessário, manipulando esses dados, etc. Então, o sistema de arquivos é isso. O que é o sistema de arquivos? É a forma de organização desses dispositivos de armazenamento, né? Desses dados em algum meio de armazenamento, tá? Então, o sistema operacional, sabendo interpretar o sistema de arquivos em um determinado disco, né, de um determinado disco, ele pode, então, decodificar os dados, armazenar os dados, lê-los, gravá-los, tá? Então, ele faz... o sistema de arquivos é muito importante porque é uma forma de organização, de sistematização dos dados dentro da máquina, tá? Então, fazendo uma analogia, esta organização dos dados, ela se assemelha a uma biblioteca, né? Onde o bibliotecário organiza os livros, né, de forma padronizada, por assunto, censura, etc., para facilitar sua localização sem ocupar muito espaço e garantindo sua preservação, né, dentro do sistema. Depois de organizados, o bibliotecário cria uma lista de acervo com seus assuntos, localizações e códigos de cada um desses dados, desses livros, né, ali dentro nesse acervo. Então, essa listagem, né, de endereçamento de cada um dos dados é feita no sistema de arquivos para permitir que o sistema operacional possa gerenciar esses conteúdos. Então, o sistema operacional seria esse bibliotecário, né? Então, o sistema operacional é o bibliotecário desta biblioteca de dados, né, que é o computador, que é o dispositivo de armazenamento, né, do computador. O sistema operacional guarda os dados nos espaços vazios desse disco, né, desse dispositivo de armazenamento, rotulando esses dados, né, criando ali blocos de controle de arquivos e criando uma lista com a posição desses dados, que é a tabela de arquivos mestre, né? Então, sabendo a posição do arquivo, o sistema operacional pode ir abri-lo, manipulá-lo, gravar nele, etc. Tá? Então, veja a importância desse sistema de arquivos. E ele vai definir um monte de coisa, não é? Até mesmo, por exemplo, ele vai definir a possibilidade de um sistema operacional poder ser um sistema multiusuário, né? Alocando espaços privados para cada conta de usuário, né? Então, quando o sistema operacional é multiusuário, cada usuário pode criar uma conta e cada conta
tem acesso privado a um bloco né, a um espaço dessa biblioteca para guardar seus dados, guardar seus arquivos, e também tem todo um conjunto de configurações personalizadas na área de trabalho. Tudo é personalizado ali, cada usuário faz isso, e isso só é possível dependendo do sistema de arquivos que está sendo usado, né? Antigamente, por exemplo, quando o Windows rodava e tinha como sistema de arquivos o sistema FAT, né? FAT32, FAT16, os sistemas operacionais que rodavam, né, com esses sistemas de arquivos não permitiam multiusuário, não permitiam que os usuários tivessem espaços privados, né, naquela máquina. Podia criar as contas, mas não servia para nada, porque todo mundo tinha acesso a tudo que era do outro, né? E utilizava a mesma área de trabalho, etc. Então não tinha nem finalidade de ter contas de usuário nas máquinas, né? Mas hoje, com o sistema de arquivos NTFS, por exemplo, do Windows, isso é possível, né? É possível você criar contas de usuários com acesso privado, etc. Então, tem vários tipos de sistema de arquivos, né? E cada um tem suas peculiaridades, cada um tem, por exemplo, um sistema de arquivos diferente, né? Cada um tem uma forma diferente de apresentar essa interface para o usuário, etc. Então, por exemplo, nós temos 3 sistemas de arquivos, 3 sistemas operacionais que são assim mais importantes, né? Tem um lugar mais especial no mercado, que é o Windows, o Linux e o Mac, né? São 3 sistemas de arquivos diferentes, ou 3 sistemas operacionais diferentes, né? O Windows e o Mac são sistemas de arquivo proprietários, né? Ou seja, eles são desenvolvidos por uma empresa que mantém o código-fonte fechado, né, desse sistema, não é aberto e não obedece aquelas 4 liberdades do software livre, né? E nós temos o Linux, que é software livre, tá? Então, software livre são os softwares que são licenciados por uma licença especial, GNU, né? E essa licença obedece a 4 liberdades, né? A liberdade de conhecer. Então, para que um software seja livre, o código-fonte desse software tem que ser disponibilizado, tem que estar aberto, livre para as pessoas consultarem, verem, né? Conhecer. A liberdade de modificar. Então, você, na posse desse código-fonte, você tem a liberdade de melhorar, modificar, alterar seus parâmetros, fazer modificações que você acha importante ou necessária, né? Então, liberdade de conhecer, de modificar, de reproduzir, né? Então, você pode fazer cópias desse sistema e de distribuir à vontade, mandar para quem você quiser, enfim, fazer uma distribuição disso. Então, são essas 4 liberdades que caracterizam o software livre, né? A principal delas que eu entendo é a liberdade de conhecer, né? O código-fonte aberto é algo que foi de extrema importância dentro dessa filosofia do software livre. Eu sou um admirador dessa filosofia, dessa proposta do software livre, né? Porque ela revolucionou mesmo, ela permitiu um avanço muito grande, um desenvolvimento muito grande, né? Um desenvolvimento muito grande de conhecimento, né? Deu uma contribuição muito grande para que esse conhecimento pudesse estar à disposição das pessoas, as pessoas pudessem aprender a partir desses códigos
liberados, tá? Então, essa é uma coisa muito importante que está na filosofia do software livre, que o Linux abraçou, né? Que o Linux é pioneiro em termos de sistema operacional. Além disso, existe uma série assim, de vantagens. Eu gosto muito do Linux, né? Acho ele muito, embora eu use o Mac, mas eu acho o Linux realmente um sistema operacional muito robusto, muito interessante, extremamente eficiente, muito melhor inclusive do que o próprio Windows, tá certo? Então nós temos isso aqui é uma tabelinha que mostra aí é antigo já, 2012, isso já mudou um pouco, mas ainda o Windows continua sendo líder de mercado, né? Então, na época tinha 88,9%, quase 90% dos computadores do mundo todo rodavam Windows. Hoje isso caiu, mas ainda está beirando os 80% de usuários do Windows, né? Então o Windows continua sendo o sistema operacional dominante, que tem o maior reserva de mercado, tá? Você tem aí depois o Apple, né? A questão do Apple, por exemplo, é interessante porque o Apple ele é um desenvolvimento do sistema operacional casado com hardware, tá? A de grande diferença do sistema do OS X para os outros sistemas, né, é que o OS X ele é desenvolvido para rodar com um hardware específico, né? Então o Mac faz a máquina, o hardware, quer dizer, ele não faz os componentes do seu módulo processador, ou seja, do seu computador. Ele não faz os componentes. Os componentes têm origens igual para todo mundo. Ou seja, processador é da Intel, placa-mãe é ASUS, sei lá, é de uma outra empresa, né? Então, no final das contas, a maioria das máquinas rodam componentes eletrônicos que têm origem comum. A questão toda, questão particular aí, é que depois de montar o seu hardware, o Mac desenvolve um software só para aquele hardware. Então, por exemplo, o OS X é um sistema operacional que é gratuito. Você pode entrar no site da Apple, né? E baixar o sistema operacional do Mac para usar, tá? Só que você só vai conseguir instalar esse sistema operacional, ele só vai rodar corretamente se você montar uma máquina que tenha os mesmos componentes eletrônicos, né, os mesmos dispositivos, com as mesmas configurações do Mac que foi para o qual aquele sistema operacional foi criado, tá? Então aquele sistema operacional só tem os drives daqueles componentes eletrônicos específicos. Então, se você tentar colocá-lo em outra máquina, não vai conseguir. O sistema está lá, é gratuito, mas você não consegue usar em outra máquina, a não ser que você monte uma máquina igualzinha, com as mesmas configurações do Mac, né? Eles chamam essas máquinas, o pessoal faz isso aí, né? Tem muita gente que costuma fazer isso. Eles chamam de hackbook, né? Hackbook, uma coisa assim. Quando se monta uma máquina com as mesmas configurações do Mac, né? Já o Linux e o Windows, não. O Linux e o Windows, eles são sistemas operacionais que rodam em qualquer PC, né? Então eles têm drive para tudo que é módulo processador, para tudo que é componente eletrônico dos computadores. Então, você
vai encontrar drive de monitor, de qualquer tipo de monitor de vídeo, tanto para o Windows quanto para o Linux, né? Você vai encontrar drive de qualquer né, de qualquer pendrive, de qualquer teclado, qualquer periférico, tá? Para Windows e Linux igualmente, sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Bom, mas existem muitos outros sistemas operacionais, tá? Então, para desktop tem uma quantidade grande ainda de sistemas operacionais, muitos que são irrelevantes, não tem nenhum mercado, foram desenvolvidos, mas não adquiriram nenhuma representatividade. Um que está despontando bem é esse Google Chrome OS. O Google Chrome OS, eles estão equipando também é o tipo do Mac, é um software proprietário, um sistema proprietário casado com hardware. Então tem os Chromebook, que são os computadorzinhos do Google, que estão sendo vendidos com esse sistema operacional. E, por sinal, são até computadores bonzinhos e um preço bastante interessante. Filha, minha cachorra aqui está atrapalhando. Bom, então aí você tem os Chrome, esse Google Chrome, que é um sistema que está ganhando espaço também bastante. Um preço interessante, uma máquina até boazinha, com um preço bom, então está começando a ganhar um mercado legal, né? E você tem os sistemas operacionais para dispositivos móveis, para smartphones, para tablets, né? O principal deles é o Android, né? O Android acabou sendo o Windows dos PCs. Então, o Android é o sistema operacional mais que domina o mercado de dispositivos móveis, né? Depois você tem o iOS, que também é um sistema operacional casado com hardware, montado pela Apple, né? Então, os iPhones, iPads, né? Rodam esse sistema operacional iOS, e eles Gleice, leva ali pro quarto, filha. Não tem condições, não. Então, aqui você tem esses sistemas operacionais aí para dispositivos móveis também, ok? Bom, então eu falei que você tem sistemas multiusuários e monousuários, né? Dependendo, né, do usuário, administrador ou comum, o sistema limita seu acesso a recursos e pastas de conteúdos alocados nos espaços de memória. Se o sistema for multiusuário, né? Então você tem espaços privados de acesso dentro do sistema. A maioria dos sistemas operacionais dos PCs são multiusuários. Já os sistemas de dispositivos móveis são, na sua maioria, monousuários. Faz sentido, porque os dispositivos móveis, smartphones, etc., eles são realmente dispositivos pessoais, né? Então, ninguém larga o seu smartphone, o seu telefone, o seu dispositivo móvel de comunicação, né? Tá sempre consigo. Então, ele é pessoal, ele é de acesso único. Até não faz sentido ele ser multiusuário, tá? E os PCs, de um modo geral, eles permitem que você crie contas de usuário. Então, você tem essas duas possibilidades. Sistemas operacionais monousuários, no caso de dispositivos móveis, e sistemas operacionais
multiusuários, no caso de computadores, desktops, notebooks, etc. Tá? E aí nós temos uma telinha de abertura desses dois tipos aí, só para a gente identificar. Bom, ao ser carregado, o sistema operacional ele inicia uma série de processos, né, de programas que vão sendo carregados para que o usuário possa utilizar a máquina. Então, cada programa, né, ou cada uma das funcionalidades do sistema pode ser chamada de processo. Tá? Ou então, um programa, por exemplo, o Word, ele roda muitos processos, ele está ali rodando vários processos ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, vários processos sendo demandados ali a partir daquele programa. Um sistema operacional roda uma quantidade grande de processos, né, para que ele possa estar funcionando, para que ele possa estar permitindo que o usuário utilize a máquina. Esses processos eles podem ser arquivos que necessitam ser frequentemente atualizados, programas, né, que a gente está falando aqui, que processam dados úteis para o sistema, né? Poderemos ter acesso a vários processos do sistema a partir do gestor de tarefa. Então, os computadores, os sistemas operacionais, de um modo geral, eles têm um aplicativo para que você possa acompanhar esses processos, possa ver esses processos funcionando. Se, por exemplo, um processo está dando problema, travando, né, você, através desse gestor de tarefas, você pode identificar qual é o processo, qual é o programa que está travando, que está causando alguma dificuldade para o funcionamento da máquina. Né? Então, tudo isso é possível ver através desse gestor de tarefas. Aqui eu tenho dois exemplos. Né? Aqui, mais uma vez, estou trabalhando no gestor de tarefas do Mac, mas você tem isso também para o Windows. Se você lá na barra de tarefas do Windows clica com o botão direito, você vai ver lá monitor de atividade, monitor de tarefas, gestor de tarefas, vai ter lá um ícone, um botãozinho, um linkzinho para você acessar o aplicativo do gestor de tarefas. No Windows ele é até interessante porque você pode gerenciar aquilo que é carregado quando o sistema operacional entra. Né? Quando o sistema operacional começa a ser carregado na memória RAM, né? Lembra da aula passada que a gente comentou como funciona? Então, né, quando o sistema operacional começa a ser carregado, uma série de aplicativos, de processos são carregados juntos. Né? E você, pelo gestor de tarefas do Windows, pode inclusive habilitar ou desabilitar alguns programas que estão rodando juntos na inicialização, estão sendo carregados juntos. Não há necessidade, muitas vezes, daquele programa estar sendo carregado com o sistema operacional, quando ele é iniciado. Então, você pode desabilitar para que ele não carregue junto com o sistema operacional. Aí você libera mais espaço de memória, libera mais recursos da CPU, torna o processo de carregamento mais rápido, né, mais ágil. Então, isso aí é interessante. Tá? Então, você tem lá no Windows também um gestor de tarefas que você pode fazer esse controle. Aqui nesse gestor de tarefas, né, nessa imagem, nós estamos analisando o uso da CPU. Então você vê que a CPU ela normalmente trabalha com uma certa folga, os processadores são muito bons, então a demanda que se faz deles, em geral, não é tão grande assim, eles trabalham com uma certa folga. Tá? Então a gente está vendo aí, por exemplo, o consumo de recursos do processador. O Google Chrome é o que está consumindo mais recursos aqui do processador. Ele já está, nesse caso aqui, ele já estava rodando há um bom tempo. Né? Ele estava aqui, ó, aqui ele apresenta que ele estava rodando
ele estava processando 39 threads, 39 processos estavam rodando aqui para manter o Chrome, Google Chrome, que é o nosso navegador de internet, né, funcionando, tá? O Firefox estava consumindo 29 processos, com um percentualzinho também significativo, 5% da CPU, usando 5% dos recursos da CPU, né? Mas os demais processos não eram muito significativos. Para cá para baixo ainda tem mais alguns que estavam consumindo mais, olha. Na verdade, ó, você tinha aqui usuário, ocioso, você tem aqui uma quantidade grande ainda de capacidade de processamento ociosa aqui, tá? Então, é muito interessante a análise disso aí. Agora, quando você parte para a memória RAM, já é outra história. Aí você vê que a memória RAM, você tem que ter, o ideal é ter bastante memória RAM no sistema. Então, quando for adquirir uma máquina, quanto mais memória RAM, melhor, porque você vê que ela rapidamente é consumida, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o que está acontecendo aqui nesse esquema? Você tem só o kernel aqui, ó. O kernel é o núcleo do sistema. Então, está consumindo aqui uma quantidade grande de memória, né? Está rodando 97 processos aí, consumindo bastante memória. O Firefox, o Google Chrome e tal. Então, todos esses dispositivos estavam consumindo aí muito recurso de memória, tá? O fato é que você tem, ó, no caso da minha máquina, né, 8 GB de memória que eu tenho disponível, e estava usando 7,92 GB. Tá? Então, praticamente, eu não tinha margem nenhuma de memória RAM para operar a minha máquina. Tá? Professor, no caso desse root, o root seria o quê? Porque o Denilton é a conta de usuário, né? Que está utilizando o aplicativo. Isso. O root é o Aí o administrador. root, porque... Root é o nome que dá, o nome que dá ao administrador do sistema, né? Mesmo que você seja um usuário administrador, existe sempre um administrador root no sistema, pelo menos no Mac. No Windows eu não tenho certeza, mas no Mac, quando você né, vai usar o teu computador, você vai criar contas de usuário. Normalmente a primeira conta de usuário que você cria é uma conta de administrador. Ela vai ter uma gerência maior sobre o sistema, tá? As demais contas de usuário que você cria na máquina, elas são limitadas, tá certo? Então, os usuários comuns, eles têm um acesso mais limitado, algumas atividades, algumas tarefas, eles não conseguem executar na máquina, tá? Porque o sistema operacional não dá permissões para que ele execute algumas atividades dentro da máquina, tá? Mas o root seria o usuário administrador, que fica acima do usuário administrador criado por você na hora que você começa a utilizar um computador. Você cria primeira conta. Tá? Que no caso também, nesse caso, ele tem alguns comandos que são externos a esses aplicativos, é isso? Como se fosse algo que fosse superior, como o senhor já falou, Isso. Mas algo que fosse necessário e que não tivesse ocorrências ou perturbações do administrador que vai usar, do usuário que vai utilizar o computador. Por exemplo, na verdade, algumas pastas de arquivos que são mais fundamentais ao funcionamento do sistema operacional,
ela é restrita, elas são áreas de acesso muito restritos. Então, só quem pode ter acesso a essas pastas, só quem pode executar alguns comandos até no terminal da máquina, são os roots, né? São os administradores máximos. E você tem aí o administrador a conta de administrador da máquina, que já tem muita autonomia. Por exemplo, a conta de administrador que você usa normalmente, então Denilton sou eu, é minha conta de administrador, tá? A conta, por exemplo, da minha esposa, Glícia, eu tenho acesso aos conteúdos da pasta dela, porque eu sou administrador na máquina. Então eu consigo ter acesso aos conteúdos da pasta dela, tal. Mas o contrário não é verdade, ela não consegue ter acesso aos meus dados. Entendeu aí como é que funciona mais ou menos? E o administrador root é o administrador máximo, é o que tem domínio total. Na verdade, o administrador root e o administrador da máquina é quase igual, é praticamente a mesma coisa. Mas só para vocês verem aí, gente, em relação a consumo de recurso, tá entendendo? E a gente está estudando aí que cada processo desse está ocupando lugar de memória, na memória RAM, está ocupando recursos do processador de dados, está consumindo recursos na máquina, tá? Então, é sempre importante analisar esses dados para você entender o que está acontecendo na máquina, tá? Pronto. As interfaces, né? Os sistemas operacionais oferecem uma interface para você trabalhar, né? Para que você possa utilizar o computador. Na verdade, são 3 tipos de interfaces possíveis, tá? Para ser possível operar o computador, o sistema operacional fornece ao usuário uma interface para usar os seus recursos. Atualmente, as principais interfaces são as seguintes: interface terminal, interface textual e interface gráfica. A mais usada é a interface gráfica, né? Com a qual o usuário interage com o sistema usando mouse, teclado, ou mesmo toque ou gestos, né, no touchscreen da máquina. É possível fazer todo tipo de tarefa usando interface gráfica, né, como edição de vídeos, imagens, sendo somente alguns tipos muito específicos de tarefas que se saem melhor em linhas de comando. Então você tem esses 3 tipos de interface aqui. A interface terminal é essa tela preta, que o cara vai dar comandos através do teclado à máquina, né? Então ele vai inserir comandos à máquina usando o teclado. A interface textual é uma interface que praticamente não é usada. Um exemplozinho de interface textual, quando você tem acesso lá ao setup da tua máquina, né? Quando ela está iniciando, você aperta lá o Del, tal, conforme orientação do fabricante, e aí você entra no setup. O setup utiliza uma interface textual assim, tá? Então, o setup apresenta uma interface textual. Antigamente, quando vocês nem sonhavam em viver essa experiência, eu cheguei a viver isso. Antigamente, né, quando você tinha o DOS como sistema operacional, essa interface textual era muito usada. Não existia interface gráfica. Existia basicamente interface textual e interface terminal, né? Você entrava no sistema DOS, era terminal. Mas aí você dava alguns comandos e abria um editor de texto, abria um joguinho, abria uma coisa ou outra, que era normalmente em interface textual, tá? Então apresentava quase sempre essa estrutura aqui. O DOS em si era você comandar, os comandos eram dados por interface terminal, para você abrir um aplicativo, né? Para você usar, enfim, ter acesso a algum recurso, você usava
comandos. Essa interface terminal aqui, gente, ela é muito usada ainda hoje para quem lida com servidores, tá? Então, os caras que gerenciam servidores, servidor de dados, servidor de web, servidor de rede, tá? Esse pessoal que são técnicos e tal, que lidam com servidores, eles normalmente utilizam interface textual, tudo por comando, tá? Tudo através de comando. O usuário comum vai utilizar normalmente a interface gráfica, tá? Que é botões, que é o mouse, que vai, né, você clica ali, clica aqui, abre um aplicativo e tal, e assim vai numa interface muito mais amigável, né, do que qualquer outra. Para finalizar esse bloco aqui de conteúdos, tem aqui os compartilhamentos de recursos da CPU, né, através de multiterminais. Então, um multiterminal ou multiestação é um único computador, na verdade uma única CPU, que pode ser utilizado por múltiplos usuários ao mesmo tempo, né? A configuração envolve um conjunto de dispositivos de entrada, exemplo, vários teclados, vários mouses, vários pendrives, etc. E saída, né? Vários monitores de vídeo, vários fones de ouvido para cada usuário. Então é possível, pelo aumento de capacidade de processador e memória, que você possa disponibilizar vários terminais, várias estações de trabalho utilizando uma CPU só. Tá? Então essa imagem aqui dá uma ideia de como seria isso. Você atrás tem uma placa de vídeo com várias saídas que vão para cada monitor. Atrás você tem vários contatos, né, várias portas para mouse, para teclado, né? Então você vai ter vários teclados, vários mouses, vários monitores utilizando uma mesma CPU. Isso aí foi uma opção feita pelo Proinfo recentemente. Várias máquinas vieram do Proinfo com essa configuração, né? Hoje em dia não está, enfim, não é uma coisa muito... Seria a grande desvantagem disso aí? Qual seria, Anne, a grande desvantagem desse modelo? Parece que eu estava fazendo uma boquinha aqui, mas eu escutei. Eu tô colocando então, a grande desvantagem a vantagem desse modelo. A desvantagem, né? Você tem pouca... como é que eu posso dizer? Não, assim, não tem uma grande desvantagem, né? Mas que poderia ser a questão da disponibilidade do CPU, né? Fica reduzido, a memória fica reduzida a vários computadores. Aí se você tem vários usuários para esses computadores, então as memórias do CPU, processador, tem que ser muito bom para poder suportar, né? Muito bem. Você realmente tem que reforçar, principalmente em termos de memória RAM, né? Para dar uma reforçada, porque CPU a gente viu que normalmente um processador ele dá conta, tá? Ele trabalha com certa folga. Mas principalmente memória RAM você vai ter que ter um reforço. Agora, a grande desvantagem desse modelo é que quando você tem um problema que acontece numa CPU, você perde 4 estações de trabalho. Sim, também tem perde isso. Perde 2, perde 3. Né? Ou seja, vai ter que formatar várias. Você deu problema em uma CPU, você perdeu várias estações de trabalho. Então, você tem um laboratório lá com 20 máquinas, ou seja, 4 estações de trabalho. Se queimar 2, você fica com 10 máquinas. Né? No caso aí, 4 não, seria 5 estações de trabalho, 6, seriam 6 estações, mais ou menos por aí. Então, se queimou 2, você já perdeu um bocado de posições ali de uso, né? Para esse uso que se faz normalmente, que é só abrir um texto, um editor de texto, ou navegar na internet,
que não exige tanto recurso de máquina, né, dá para fazer até, sem muitos problemas. Tá? Então dá para fazer. Geralmente assim, nos laboratórios de informática de escolas, né? Isso. Geralmente eles reduzem, mas aí o pessoal da TI tem que reduzir também a quantidade de programas, né? Isso, tem que Não ter. pode deixar que todo mundo baixe qualquer tipo de arquivo, ou que acesse todos os tipos de sites e etc. Aí reduz Exatamente. bastante para que diminuir, né? Mas sempre dá problema, né? Sempre acontece que dá problema. Sempre tem os probleminhas. Mas é E uma sempre tem solução. alguns também que burla. Exatamente. Mas é uma Eu solução, tenho. né? Seria uma solução possível. Bom, e o processo é um módulo, isso é que a gente já viu, né? O processo é um módulo executável, único, que ocorre concorrentemente com outros módulos executáveis. Por exemplo, é um sistema multitarefas, né? O Unix é um exemplo, que suporta processos, um processador de texto, um navegador de um sistema de banco de dados, são processos separados que podem rodar concomitantemente. Né? Veja, antigamente, quando você tinha processadores, ainda você tem, ainda existe, mas processadores com um único núcleo, né? Então nada acontecia simultaneamente. Nada acontece nesses computadores de um único núcleo, com um único chip de processamento, nada acontece junto. Cada processo é uma ação que ocorre em separado. Na verdade, os processos eles estão disputando recursos, né? Eles estão ali concorrendo um com o outro para acesso aos recursos de processamento, gerenciamento de memória, etc. Tá? Então, cada processo é algo que acontece em separado um do outro. Tá? Quando você tem, principalmente, um processador de um único núcleo. Quando você tem um processador com mais de um núcleo, aí você já tem uma possibilidade de estar acontecendo vários processos, ou mais de um processo ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo. Agora, tudo isso acontece com muita velocidade, tá certo? Então, os computadores trabalham com velocidades na faixa de 300 ou mais gigahertz, ou seja, 300 milhões de ciclos por segundo. Então, os processos concorrem ali a acesso de recursos, mas isso acontece com tanta velocidade que não parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então você está escutando uma música, você está vendo um filme, você está lendo um livro na tela, você está digitando um texto no Word, tudo está acontecendo, parece que ao mesmo tempo. Na verdade não está. Mas só que é tão rápido esse processamento que parece que é tudo acontecendo juntos, né? Junto. Bom, e aí a gente chegou aqui no que diz respeito aos princípios de funcionamento da máquina, né? Nosso tempo tá esgotando, mas a gente vai tentar avançar um pouquinho aí. Vamos fechar em 2 horas de aula hoje, para ver se a gente consegue avançar o máximo aí nesse conteúdo. O computador, então, não é uma máquina inteligente, tá? O computador não é uma máquina inteligente, é uma máquina com uma grande capacidade de processamento de dados, tanto em volume quanto na quantidade de operações que ele realiza sobre esses dados. Então, basicamente, o computador ele é organizado em 3 grandes funções ou áreas, que é entrada de dados, processamento de dados, saída de dados. Tá? Então, veja, o computador ele só faz aquilo para o qual ele foi programado para fazer. Nós estamos vivenciando, dentro daquele arquivo que eu disponibilizei lá para vocês, que é justamente esse arquivo que trata desse módulo aí de introdução à microinformática,
lá tem um histórico da informática, né? Histórico aí da microinformática, mostrando lá as gerações de computadores, né? Desde a primeira geração até a geração que a gente está vivendo. A gente está na quinta geração de computadores, tá? Nessa quinta geração, o que ocorre é isso: você tem máquinas extremamente velozes, mas elas só fazem aquilo que são programadas para fazer. Elas não são máquinas inteligentes, tá? Mas dentro de nossos sistemas, dentro dos aplicativos que a gente usa, principalmente aplicativos poderosos como aplicativos do Google, né, e etc., dentro desses aplicativos já tem, né, inteligência artificial, tá? Então já tem princípios de inteligência artificial rodando neles. Por isso que se diz que o Google conhece a gente melhor do que nós mesmos, tá? Então, o Google tem um conhecimento maior sobre nós do que às vezes a gente pode imaginar. Tem até um filme show de bola que é Ex Machina, que é uma ficção narrando a história do cara que seria o gênio da computação, seria o idealizador do Google, do buscador do Google, tá? E ele cria um robô, ele cria uma máquina, né, com inteligência artificial, né, a partir da inteligência artificial que está embutida nesse buscador do Google, tá? Que vai captando de você, vai tirando de você uma série de informações e vai aprendendo com você as coisas. Então, a inteligência artificial nada mais é do que isso, um sistema que é capaz de aprender na medida em que interage com o usuário. Então ela vai desenvolvendo capacidade, competência, conhecimento a partir das interações que faz, né? E o Google é assim, ele sabe muito mais da gente do que a gente possa imaginar, tá? Mas o computador atual, esse computador que a gente usa, em geral, ele é uma máquina burra, uma máquina que não tem inteligência nela mesma, tá? Ela vai fazer somente aquilo para o que ela foi programada. E ela vai funcionar nessas três áreas: entrada de dados, processamento e saída de dados, tá? Então, processamento de dados os dados fornecidos ao computador podem ser armazenados para ser processado, para processamento imediato ou posterior. Esse armazenamento de dados é feito na memória do computador, né, memória secundária. Esta memória pode ser de dois tipos: a memória principal, que é aquela que está rodando, que é a memória RAM, que está lá rodando na máquina. Essa se apaga quando você desliga a máquina, como a gente viu na aula passada. E a memória secundária, que é a memória que guarda os dados definitivamente. Guarda para depois você usar, tá? Então você pode ter acesso aos dados depois, em qualquer outro momento, para manipular esses dados, essas informações, né? Então, como ocorre esse processamento? O processamento ocorre de forma simples, né? Você tem os diversos dispositivos de entrada que vão ficar dando inputs, né? Vão ficar introduzindo dados na CPU. Então, disquete, hoje em dia não existe mais, disquete CD-ROM também não, né? Teclado, né? Esse vídeo aqui não quando você introduz, né, um vídeo, mas o vídeo aqui não é a tela do computador, é outra coisa. Aqui o mouse, mesa digitalizadora ou scanner, tudo isso são dispositivos de entrada, estão dando inputs aqui à sua máquina, tá? Bom, então aí você tem os dispositivos de entrada dando inputs de dados aí que vão ser captados, carregados na memória principal, introduzidos na CPU, né?
Essa CPU então, tem duas seções importantes, uma seção de controle, que vai controlar essa entrada e saída de dados ali no seu chip de processamento, né? E uma seção aritmética e lógica, que é a seção que efetivamente vai processar os dados. Você sabe que todos os dados que estão fluindo aqui no sistema são pulsos eletromagnéticos, né? São zeros e uns. São pulsos pulsos positivos ou negativos correspondendo a zeros e uns, tá? E o que acontece dentro da máquina, na verdade, são milhões de cálculos matemáticos sendo realizado o tempo todo, né? E o resultado desses cálculos matemáticos podem ser um som que você está ouvindo, uma música, pode ser uma imagem na tela, pode ser um filme que você está rodando na sua máquina, pode ser um texto que você está digitando, tá? Então, mas isso, o que você está vendo, né, é só o resultado de operações matemáticas que estão acontecendo no interior do sistema, tá certo? O que você vê é só esse resultado, tá? E depois, então, de processado tudo isso, o chip de processamento, né, a CPU, envia, né, os dados novamente, os dados estão aqui na memória principal, volta à memória principal, e a memória principal, então, joga para o dispositivo de saída, tá? Monitor de vídeo, a impressora, um plotter, um dispositivo de armazenamento qualquer, tá? Então é o output, é a saída desses dados que vão acontecer como resposta. Aí nós chegamos na representação dos dados, né? Então, para realizar as operações, a máquina utiliza o bit, binary digit, né? Como unidade mais básica do sistema, né? Um bit corresponde a um pulso eletromagnético, a um pulso positivo ou negativo, a um zero ou a um 1. Um bit, então, é um sinal eletrônico que pode assumir dois estados, representados pelos algoritmos 0 e 1, constituindo assim um sistema binário, tá? Então, um bit corresponde à menor unidade de informação de um sistema computacional. Agora, um byte, um bit é uma coisa, um byte é outra coisa, tá? Um byte corresponde a um conjunto de 8 bits. Então, o conjunto de 8 bits corresponde a um byte. Então, aqui você tem um exemplo, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Isso aqui é um conjunto de 8 bits que juntos formam um byte. Então, a gente costuma dizer o seguinte, por exemplo, só para fazer uma analogia. Quando você aprende a ler, você não lê letras, né? Quando você está lendo, você não lê letras. O que você lê? Você lê o quê? O que você lê, Anne? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Não, eu estou dizendo assim, quando você está aprendendo, você lê, você está lendo um texto. Imagem. Sim, lê. Quando você está lendo um texto, não, tá? Leitura de texto, sim. Você lê palavras, né? Você não lê letras, você lê palavras. E muitas vezes você não lê nem palavras, você lê uma frase inteira. Porque isso é que é a leitura dinâmica. A leitura dinâmica, na verdade, é você ler parágrafos. Você olha e vê o parágrafo e já sabe o que ele diz. Isso seria a leitura dinâmica, né? É assim também o computador. O computador, ele não lê bits, ele lê bytes. E ele lê, inclusive, às vezes, conjuntos de bytes, né? Então, é assim, igualzinho. Funciona com a mesma lógica,
Tá? A leitura que é feita é sempre de um conjunto, desse conjunto, tá? Conjunto de bits, de byte, que é um byte, tá? Então, cada 8 bits é um byte. Cada byte é capaz de representar um caractere diferente, cada byte, tá? É capaz de representar um caractere diferente, por exemplo, na memória do computador. Tá certo? Por exemplo... Professor, mas nesse caso, só para perguntar, nesse caso dos números binários, eles vão representar o conjunto, por exemplo, uma palavra, casa, ela seria representada assim ou seria só a letra C, a letra A, S e A? Isso. Ou ele faz o conjunto? Não, veja bem, olha só o que acontece. Vamos dizer do teclado, a representação dos caracteres do teclado. Letra A, letra B, cada um caractere desse corresponde a um byte. Então, por exemplo, quando você aperta a tecla da letra A, flui pelo teclado um conjunto de dígitos binários, um byte, que corresponde à letra A. Então, você apertou a letra A, flui ali um conjunto de pulsos eletromagnéticos, zeros e uns, por exemplo, pode ser esse conjunto aqui. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, tá? Então, vamos supor que isso aqui corresponde ao A. Vamos supor que esse outro aqui, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, corresponde ao B. E assim sucessivamente. Eu estou falando, tá certo? Isso é só um chute. Mas é assim que funciona. Cada letra corresponde é representada por um byte. Então, você tem uma tabela na BIOS. Eu falei sobre isso quando estava tratando lá da BIOS. Você tem uma tabela chamada Unicode. Essa tabela, ela tem esse parâmetro. Ela informa ao sistema operacional o que cada byte representa no sistema, em termos de caractere do teclado. Inclusive, permitindo caracteres de símbolos gráficos de línguas como japonês, coreano, essas línguas aí que não usam letras, usam símbolos gráficos, né? Então vejam, essa tabela Unicode, ela trabalha com 2 bytes para fazer a sua composição. Vamos primeiro ver quantos bytes, né, é possível você representar, quantos caracteres é possível representar com 1 byte, com um sistema que funciona com 1 byte com 8 bits. Olha só, vamos lá para essa, aqui eu já pulei para outro conteúdo, mas veja, a base aí é 2, tá? Então, para você saber quantas formas ou quantas composições é possível, tá certo? Você teria que começar com tudo 0, depois 0 até 1, tá? Então, por exemplo, se você tivesse um sistema que funcionasse com byte com 2 bits só, quantas representações seria possível? Você teria 2 bits, né? 0 e 1. Então você teria 0, 0, uma representação. 0 e 1, outra representação. 1 e 0, outra. E 1 e 1, outra. Então, no caso, se você tivesse 2 bytes, 2 bits no sistema, né, de 1 byte fosse 2 bits, você poderia representar 4 caracteres. Se o teu sistema, o teu byte fosse de 3 bits, você poderia representar 8 caracteres. Porque seria 2 elevado a 3, tá? Porque seria, a primeira representação seria 000, a segunda 001, a terceira 010,
a quarta, e assim vai, tá? Até você esgotar as possibilidades. Isso dá 8. A quantidade de possibilidades de representação será sempre a base, que é 2, elevado ao número de bits que compõem aquele conjunto. No caso, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Né? Então, nesse caso, seria possível apenas representar 256 caracteres. Só que eles usam 2 bits juntos para fazer essa possibilidade. Então, passa de 8 para 16 bits. E aí, com 16 bits, você aumenta exponencialmente isso. Vai para 65 mil e tantos caracteres possíveis. Então, a tabela Unicode, que utiliza 16 bits, né, seriam 2 bytes, representa, tem lá uma listagem, né, uma lista com a possibilidade de representar até 65 mil tipos de caracteres diferentes. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Bom, os dispositivos de armazenamento de dados, como discos rígidos, disquetes, etc., possuem uma capacidade medida em múltiplos de byte. Então, quando a gente fala, por exemplo, no HD de 128 GB, HD de 512 GB, tal, o que a gente está falando em grandeza de armazenamento de dados, no caso, né? Que é byte, é medido em byte, tá? Então, 8 bits é 1 byte, 1024 bits é 1 kilobyte, é 1 kbyte, tá? 1024 kilobytes é 1 megabyte, 1024 megabytes é 1 gigabyte, 1024 GB é 1 terabyte. Tá? Utiliza-se 1024 como fator de multiplicidade porque o sistema é binário, né? Então, o número que mais se aproxima de 1000 na base 2 é 2 elevado a 10, que é 1024. Não é 1000, é 1024. Por isso que é sempre múltiplos de 1024. Tá certo? Entenderam aí? Então, a gente normalmente arredonda. Então, 1 kbyte a gente diz que é 1000 bytes. 1 megabyte é 1 milhão de bytes. 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes. 1 terabyte é 1 trilhão de bytes. Mas não é. Na verdade, é mais um pouco, porque não é 1000, é 1024. Esses números são multiplicados sempre por 1024. Entenderam até aí, pessoal? Sim, professor. Tá? E aí você tem os sistemas de numeração, né? Existem dois tipos de sistemas de numeração. O não posicional e o posicional. Um exemplo de sistema de numeração não posicional são os algarismos romanos. Né? Os algarismos romanos, os algarismos, eles têm valor absoluto sempre. Né? Então, o x vale 10, o v vale 5 e assim sucessivamente. O i vale 1, né? Então, eles não mudam o seu valor dependendo da posição que ocupa. Tá? Esse é um exemplo de algoritmo, de sistema de numeração não posicional. Agora, os sistemas de numeração posicionais são aqueles em que o valor absoluto e o valor relativo do algoritmo, algarismo, ele vai variar de acordo com a posição.
tá? Então, de acordo com a posição, você tem um valor diferente. Aquele algarismo vai ter uma representação, uma valoração diferente, dependendo da sua posição no número. Tá certo? Então, por exemplo, olha só. Se eu quero transformar um número da base 2 para a base 10, é simples, não é? Basta eu identificar o valor dele nas posições aqui. Por exemplo, o último algarismo, né? O mais à direita, que no caso seria as unidades, né? No caso da base 10 seria a posição da unidade, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Então, esse último aqui, que seria a unidade, o valor deles é o quê? Você tem a posição dele vale 0. Ou seja, como é que você vai avaliar o valor desse número, né? Vai ser o 1, que é o caso desse aqui, desse último número, tá certo? Né? Você aqui começa daqui. 1 vezes 2 elevado a 0. Isso, 1 vezes 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, o valor desse último algarismo aqui é 1. Qual o valor desse aqui? Vai ser 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, ó, 0 vezes 2 elevado a 1, porque aqui, ó, a posição dele, ó, a posição desse primeiro é 0, a posição desse segundo é 1, a posição desse terceiro é 2, 3, 4, assim sucessivamente, tá? Então, aqui é 1, porque é o valor absoluto dele, né, ó, 1, porque é 1 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, 0. Aqui, nesse caso, seria 0 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 seria 2, mas 0 vezes 2 é 0. Tá? Nesse outro caso aqui é 1 vezes 2 elevado a 2. Por isso que aqui o valor é 4. Tá vendo aqui? Ó? Então, como é que você passa esse número aqui para a base 10? É só ir fazendo esse cálculo. 1 vezes 2 elevado a 15, que é a 15ª posição, mais 0 vezes 2 elevado a 14, que é 0. Então, você não precisa contar. Quando for 0, você não precisa contar. Vai pegar esse outro aqui, ó. 1 vezes 2 elevado a 10, mais 1 vezes 2 elevado a 9, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui vai fazendo as contas. 2 elevado a 15 é quanto? 32.768. 68. Isso, 68. Aí, mais 2 elevado a 10 é quanto? 1.024. Mais 2 elevado a 9 é 512. Mais 2 elevado a 6 é 64. Mais 4, mais 1. Então, esse número aqui, na base 2, corresponde a 34.373 na base 10. Entendeu? Show de bola. Tô falando alto. E você tem outras bases, tá? Que funcionam, que também são bases numéricas posicionais. Você tem a octal, que trabalha com 8 caracteres. Então, a binária é 2 caracteres, 0 e 1. A octal é 8 caracteres, é 0 a 7.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 8 caracteres. A decimal são 10 caracteres, que é de 0 a 9. E você tem a hexadecimal, que são 16 caracteres. Só que aí tem um problema. Como você não tem como representar um número com um só algarismos a partir do 9, então você representa com letras. Tá? Então, no caso da base hexadecimal, você tem 0, 1, 2 até 9, depois o 10 é A, o 11 é B, o 12 é C, o 13 é D, o 14 é E e o 15 é F. É 0 a 15. 0 a 15, base 16. Vocês entenderam aí, pessoal, a hexadecimal? Mas funciona da mesma maneira. Tá? Funciona da mesma maneira. Por exemplo, ó, esse número aqui, 13 é 1, na base 16. Quanto é que ele vale na base 10? Mesmo sistema de numeração. É a mesma forma de você calcular. Esse primeiro aqui, a posição dele é 0. Esse segundo aqui, a posição dele é 1. Esse terceiro aqui, a posição é 2. Esse quarto, a posição é 3. Então, esse número aqui na base 16 vai corresponder a 1 vezes 16. Desculpa, aqui é 3, né? Ó, 1, que é aqui o valor dele, vezes 16 elevado a 3, tá? Mais 3 vezes 16 elevado a 2, né? Mais 14, ó, a letra E é 14. Então, mais 14 vezes 16 elevado a 1 e mais 1 vezes 16 elevado a 0. Aí você fazendo esse cálculo aqui, ó, 16 elevado a 3 dá 4.096. Né? 16 elevado a 2 é 256, vezes 3, aí você vai ter o número. Aí você tem 14 vezes 16 e 1 vezes 0, vezes 0, né? Então você tem o quê? Você tem que fazer essa conta aqui. 4.096 mais essa conta aqui, que eu não fiz, mais 14 vezes... Tá aqui, professor. Tá. Ah, não tá não, né? Tá não. Porque isso aqui já era uma tentativa de transferir isso aqui da base de 8. Então isso aqui é outra coisa. Não sei por que eu coloquei aqui. Mas entendeu? Era só terminar essa conta aqui para você ter na base 10. Isso aqui é um cálculo. Bom, aí eu começo a falar de redes e tal, que é de menos importância, não é tão importante assim. Eu vou deixar disponível para vocês, que aí acaba. Eu vou deixar disponível para vocês essa apresentação. Vocês têm isso bem lá na nossa sala de aula, pessoal. Vocês têm isso bem direitinho, tá certo? Ó, aqui, tá? Nesse arquivo do PowerPoint com a apresentação desse conteúdo, tá? Que está na nossa biblioteca comunitária. Então, aqui na nossa biblioteca comunitária, eu disponibilizei para vocês, ó, tá aqui, ó, Introdução à Microinformática, tá? Então, se vocês clicarem aqui,
Vocês vão baixar esse arquivo. Tá rodando ainda aí. Deu uma... Professor, nesse caso, a gente consegue converter para qualquer base, né? Os Isso, números. de qualquer base, Então, de qualquer base para qualquer base. Todos os números posicionais, eles vão funcionar com essa lógica. O algoritmo da mais à esquerda, o último, vai estar na posição 0. Então, você vai sempre multiplicar o valor absoluto que está nele, tá? Vezes a base elevado a 0 para aquele último número. O segundo vai ter valor, vai estar na posição 1, o terceiro na posição 2, o quarto na posição 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, você consegue transformar qualquer número de qualquer base para a base 10 e você consegue transformar qualquer número da base 10 para qualquer outra base através de divisões sucessivas. Tá? Você vai fazendo as divisões sucessivas pela base para a qual você quer mudar. Então, você tem um número lá na base 10. Você quer transformar ele em binário, você começa a dividir ele por 2. Tá? E aí você vai pegando os restos. Vai ficando com os restos. Os restos, né, vai permitir que você monte o número na base 2. Até que sobre o 1, né? Que é o mínimo, né? Isso. Mínimo múltiplo comum, né? Exatamente. Eu poderia fazer um exemplozinho para mas eu deixo isso organizado. A gente já viu, eu já vi isso, o negócio do binário, só não sabia que servia para outras bases. Aham. Interessante isso, não sabia. Serve para qualquer base. Então, você pode fazer de qualquer base para a base 10 e da base 10 para qualquer outra base. Tá? De qualquer base para a base 10, usando essa regra de posicionais, dos números, das posições que ele ocupa. E da base 10 para... E o inverso é a divisão. Da base 10 para qualquer outra base é a divisão pela base, tá? Você pega o número e vai fazendo divisões sucessivas dele pelo valor da base, pela base que você quer mudar. A gente pode depois ver um momento para a gente fazer um exercíciozinho disso. Agora, por exemplo, dá para você calcular, seria um exercício bacana para vocês fazerem, quanto de espaço em disco o nome completo de vocês ocupa. Quando você digita no computador, por exemplo. Tá? Entendendo que o seguinte, os espaços também correspondem a um byte, tá? Os espaços também têm valor. Então, por exemplo, Denilton, espaço, Silveira, espaço, espaço, Oliveira. Tá? Cada uma dessas letras corresponde a um byte. Ok? Contando com os espaços. Os espaços também têm valor. E aí eu sei quantos bytes ocupa meu nome completo quando eu gravo ele no computador. Entendeu aí, pessoal? Sim. Aí, no caso, ele chama de caracteres, né, professor? Caracteres. O computador. Tá? Quando você coloca... Quando você aperta uma tecla no teclado, o que a CPU vai receber é um conjunto de pulsos eletromagnéticos. Ele vai interpretar aquele conjunto de pulsos, ele vai entender que aquele conjunto de pulsos é a letra A e vai mandar para o seu monitor a letra A. Vai fazer a letra A aparecer na sua tela.
Beleza? Basicamente, gente, é isso aí que a gente queria ver, né? Queria mostrar para vocês. Eu acho que deu para mostrar. Espero que a gente se encontre. Eu vou deixar então aquele exercício lá, olha, dia 4 fecha ele, tá? Então até dia 4 vocês têm aquele exercício para fazer lá na plataforma, tá? Então é um questionáriozinho com múltipla escolha, tá tranquilo também, sem nenhuma dificuldade. Façam lá o questionário, respondam lá as questões da gente, ok? Então beleza, é só isso, acho que por hoje é só. A gente vai se falando, pela plataforma a gente vai se comunicando e aguardar uma nova orientação aí de aulas para nós. Ok, professor. Obrigada aí mais uma vez. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Boa noite a todos. A todos. Boa noite.